Chamando as coisas pelo nome que elas têm, rapidamente, esse é um ataque, uma série de ataques, ou início de uma guerra, calcado em mentiras, né? O que a gente viu acontecendo no Iraque no começo dos anos 2000, está ocorrendo praticamente de forma idêntica agora, só que num país que tem muito mais influência e muito mais capacidade de se defender do que o antigo regime iraquiano, ou seja, o mundo é colocado muito mais em risco do que naquela época. E o Cazuza tinha razão quando dizia que ele via o futuro repetir o passado, né? Porque a história é exatamente a mesma. Um ataque baseado em uma série de mentiras contada pelo presidente e por sua equipe. Na época, as armas de destruição em massa, que não existiam, e os Estados Unidos sabiam que não existiam, e agora a iminência de o Irã realizar um ataque nuclear ou de construir uma capacidade nuclear com a qual atacaria Israel e os Estados Unidos. Isso é mentira, né? Primeiro porque a capacidade nuclear iraniana já foi bastante reduzida com os recentes ataques de Israel e com os próprios ataques dos Estados Unidos, né? Com as próprias ações dos Estados Unidos. Ou não foi o próprio Donald Trump que disse que a capacidade ofensiva iraniana estava completamente dizimada algumas semanas atrás? Ele próprio disse isso e agora está usando essa suposta iminência iraniana de atacar os Estados Unidos como a justificativa para esses ataques, que são ilegais de acordo com as leis internacionais e de acordo com as leis americanas. Primeiro, as leis internacionais. A ONU não permite ataques preventivos. Você não pode atacar alguém porque sente que está na iminência de ser atacado, ainda que isso fosse verdade. Para que uma ação dessas ocorresse, ela precisaria passar pela Assembleia Geral da ONU, aliás, pelo Conselho de Segurança, que tem sede nos Estados Unidos, na cidade de Nova York. Mais simbólico que isso é impossível, né? Você até poderia realizar um ataque, mas necessariamente teria de consultar o Conselho de Segurança, o que não aconteceu. E no caso das leis americanas, elas também não permitem ataques preventivos, a não ser em caso de absolutamente iminência de o país ser atacado em até 48 horas, o que definitivamente não era o caso. Portanto, Trump desrespeitou as leis internacionais, as leis americanas, com base apenas em mentiras, né? Tendo tudo isso como base factual para o que está acontecendo no Iraque, nós podemos nós podemos tranquilamente dizer que Donald Trump é um assassino, um genocida e um sequestrador, porque assassinou centenas de pessoas na região do Irã, assassinou algumas dezenas na Venezuela, sequestrou um presidente de um país soberano, sim, um ditador, mas ainda assim um presidente, e assassinou outro. Ah, mas você tem alguma simpatia por esses regimes? Nenhuma. Nenhuma. Zero simpatia por qualquer regime autoritário. Mas o meu desprezo pelo autoritarismo de Maduro e do regime dos ayatolás tende a se estender também ao autoritarismo dos Estados Unidos, tá? Por uma questão de honestidade intelectual. Quando você se perguntar por que ninguém freou o nazifascismo na década de 30, na primeira metade da década de 30, pergunte-se por que você também não está se manifestando publicamente e tentando colocar algum tipo de freio no que está acontecendo nos Estados Unidos. Porque, mais uma vez, o futuro está repetindo o passado.